seja com todos. Meu nome é Renilton de Lima, fundador do canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras. Um canal que foi desenvolvido para tratar a respeito de algumas dúvidas que existem em nosso meio. E nessa primeira edição nós vamos começar explicando a respeito de datas comemorativas. Como por exemplo, Natal, São João, Corpus Christi, Páscoa e muitas outras. O que dizem as Sagradas Escrituras a respeito de tais datas comemorativas? E nessa primeira edição nós vamos falar a respeito do Natal. Vamos lá? Vamos ver o que as Sagradas Escrituras dizem a respeito do Natal. Se eu fizer uma pergunta, o que comemoramos no Natal? O que vocês responderiam? Certamente a maioria das pessoas responderiam que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Mas em nosso meio existe uma dúvida muito grande a respeito se verdadeiramente comemoramos o nascimento de Jesus Cristo ou não no Natal. Para a maioria do mundo é o nascimento de Jesus Cristo. Mas vamos ver o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Os detalhes a respeito do nascimento de Jesus Cristo vamos encontrar em apenas 2 evangelhos nas Sagradas Escrituras. Um está lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a seguir. E os outros detalhes está lá em Lucas, no capítulo 2. Vamos ver o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo do 18 a seguir. Lá vai estar escrito mais ou menos assim: que assim foi o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida a José em casamento, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José um homem justo e não querendo expor a desonra diante do público, ele resolveu se separar, resolveu fugir secretamente. Porque naquele tempo era uma desonra para uma mulher que ainda não tinha se unido com o homem aparecer grávida. Mas Maria apareceu grávida do Espírito. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e lhe disse: José, filho de Davi, não temas a receber Maria como sua esposa, pois aquele que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Assim foi o que o anjo falou a José quando ele pensou em se separar de Maria. No versículo 21 do capítulo 1 vai estar escrito que o anjo continua o diálogo com José e fala: e ela dará à luz a um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta. No caso, seria o profeta Isaías. Porque está escrito lá em Isaías 7,14 o seguinte: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará ele de Emanuel, que significa Deus conosco. No versículo 24, as Sagradas Escrituras diz que ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Mas não teve relação com ela enquanto não deu à luz o filho e lhe pôs o nome de Jesus. Esse é o relato que está escrito em Mateus. Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a seguir. Entenda, nesse texto que nós lemos, que fala dos detalhes sobre o nascimento
de Jesus Cristo. Não houve mencionado nenhuma data. Não houve mencionado nenhum mês, nenhuma data, nenhuma hora do nascimento de Jesus. Vamos ver o que está escrito lá em Lucas, porque talvez o que está escrito lá em Lucas possa dar alguma data, né? Para que a gente possa comemorar esse nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então vamos ver se a gente encontra lá em Lucas falando sobre isso. No Lucas 2, em Lucas 2, no capítulo 2, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e versículo 1 a seguir, está escrito assim, mais ou menos assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recessamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recessamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia José à família da linhagem de Davi. Ele foi a fim de se alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegando o tempo de nascer o bebê, ela deu à luz ao seu primogênito, ou seja, primogênito significa primeiro filho. Isso também vai desmistificar a respeito de que dizem por aí que Maria só teve Jesus Cristo. Quando fala primogênito, quer dizer primeiro. Se fosse só Jesus Cristo que ela tivesse de filho, não seria primogênito, seria unigênito. Mas isso aí é uma explicação para outro vídeo. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Entenda, o texto é bem claro. As Sagradas Escrituras dizem que Maria e José saíram de uma cidade para outra para fazer o alistamento, quando de repente Maria chegou a hora de dar à luz. Fala até que Maria envolveu em um pano e colocou em uma manjedoura porque não havia lugar para hospedar. Mas o fato importante que nós devemos observar aqui é que nenhuma data foi mencionada. Nenhum dos dois textos mencionou nenhuma data, nenhum período, nem estação do ano em que Jesus nasceu. Então, de onde foi que os homens tiraram essa ideia de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Agora, fazendo um estudo mais profundo, nós descobrimos que em dezembro, naquela região, era inverno. E no inverno lá, tinha possibilidade até de cair neves. E o que acontece? Quando era inverno que caía neve, os pastores, eles não pastoreavam suas ovelhas, não pastoreavam seus animais. O que é que eles faziam? Eles guardavam seus animais no curral, esperava passar aquele período de inverno para poder depois levar os seus animais novamente para os pastos. Só que em Lucas, no capítulo 2 e no versículo 8, está escrito que havia pastores naquela região que viviam no campo e durante a noite guardavam seus animais. Na verdade, nós descobrimos que o Natal é uma festa realizada hoje para nós para movimentar mais o comércio do que para celebrar algo que não é verdade, que não é o nascimento de Cristo. Pois as Sagradas Escrituras não citam a data a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Existem estudos mais profundos, e quem estuda sabe disso, quem estuda as Sagradas Escrituras sabe disso,
que no dia 25 de dezembro comemorava-se o dia do Deus Sol. Porque havia uma região em que adorava vários deuses. Era Deus Sol, Deus da chuva, Deus das águas. Então no dia 25 de dezembro era o dia de adoração ao Deus Sol. E se passaram o tempo e colocaram no mesmo dia o dia do nascimento de Jesus. Transformaram, na verdade, o dia de adoração ao Deus Sol, transformaram em o dia do nascimento, da comemoração do nascimento de Jesus Cristo. E aí nós vamos para outros fatos que prova que, na verdade, o Natal é uma festa cheia de farsas e de coisas enganosas. Se você perguntar a uma criança qual o personagem mais importante do Natal, certamente ela vai responder isso, Papai Noel. Toda criança vai lhe responder isso, Papai Noel. Veja como muitas vezes as pessoas são tão apercebidas que passam por essas coisas, vivem essas coisas e nem percebem que na verdade não é 25 de dezembro o nascimento de Jesus Cristo. Agora, o que é o Papai Noel? Noel em francês significa Natal. Porém, esta palavra, este nome, Noel, na Bíblia você não vai encontrar. Contam os historiadores que, na verdade, o Papai Noel existe por causa de um santo da Igreja Católica chamado São Nicolau. São Nicolau era bispo de Mira, na Ásia Menor. No século IV, a Holanda escolheu como patrono das crianças e neste dia era costume dar presente. Além da conta que as crianças colocavam seus sapatinhos na janela e São Nicolau passava a noite colocando chocolates, caramelos dentro dos seus sapatos. E tudo isso foi criando o verdadeiro espírito do Natal. É por isso que, para a criança, o mais importante do Natal não é Jesus Cristo, e sim o Papai Noel, que além da conta, que na verdade era São Nicolau, um santo da Igreja Católica. E o presépio? O que é o presépio? O presépio ele é composto por muitas coisas que não batem também com as Sagradas Escrituras. Observando a imagem do presépio, nós vamos ver e entender que, na verdade, muitas coisas que estão representadas naquela imagem, não existe o texto base nas Sagradas Escrituras. Segundo a tradição do presépio, ele é composto por alguns animais, uma manjedoura, Jesus, José, Maria e 3 reis magos. Mas segundo as Sagradas Escrituras, não menciona que existe 3 reis magos na representação do nascimento de Jesus Cristo. Na verdade, a Bíblia nem menciona que é reis, a Bíblia menciona que é magos. E aí eles trazem como se fossem 3 reis magos. A Bíblia menciona magos. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 1. Vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito disso. Entendo Jesus, nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Não está escrito 3. E nem está escrito que é reis. Está escrito uns magos.
Outra coisa errada que existe na representação do presépio é colocar ali na representação do presépio os três personagens que eles dizem que é os três reis magos. Além de ser um erro dizer que é três e dizer que é rei, é um erro dizer que eles estiveram ali aonde Jesus nasceu. As Sagradas Escrituras deixam bem claro que quando esses magos foram visitar Jesus, José e Maria, eles estavam em uma casa. Ou seja, Jesus, o menino, José e Maria estavam já morando em uma casa e não na estribaria e não aonde envolveram ele em uma manjedoura. Vamos conferir? Está escrito nas Sagradas Escrituras, no capítulo 2 de Mateus, do versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. E entrando na casa, ou seja, Maria, José e o menino Jesus não estavam mais na estribaria, estavam em uma casa. Mas tem outro texto que vai comprovar isso, ainda com mais firmeza, de que quando eles foram visitar Jesus, na verdade Jesus já estava mais ou menos com 2 anos. Está escrito nas Sagradas Escrituras, vamos lá. Mateus 2,16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, ou seja, em todos o seu redor, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Entenda, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque foi o tempo mais ou menos em que os magos falou para Herodes que Jesus havia nascido. Então o texto logo acima diz que Jesus estava em uma casa com José e Maria, e o texto de baixo diz que era mais ou menos já de 2 anos. Então, para os magos estarem presentes no presépio, Jesus e sua família deveria permanecer pelo menos 2 anos lá na estribaria, no lugar onde ele nasceu. Mas no capítulo 11, desmistifica isso, que diz que estava em uma casa. Esses são os principais motivos para que possamos entender que o Natal não é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Então esses são os principais motivos para que nós possamos entender que, na verdade, o Natal não é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. O Natal pode ser a comemoração de qualquer outra coisa. Se você quiser comemorar o Natal com sua família, fazer a ceia do Natal e ali partilhar junto, criar comunhão com sua família, tudo bem. Mas seja sábio. Ensine a sua família o verdadeiro Evangelho de Cristo. Ensine a sua família a verdade. Não se comemora Natal, o nascimento de Cristo. Não sabemos ao certo o que comemoramos, mas uma coisa sabemos: não é o nascimento de Cristo. O canal O Que Diz as Sagradas Escrituras fica por aqui. Não esqueça de dar um legal aí e indicar para os seus amigos esse vídeo, que é muito importante para a edificação da vida de todos. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe a todos.